Boa noite. O ex-governador do Amazonas, José Melo de Oliveira, e a ex-primeira-dama Edilene Gomes deixaram a prisão por volta das 5 horas da tarde de hoje, depois da Justiça aceitar como pagamento de fiança uma casa que pertence à ex-primeira-dama. A casa, avaliada em R$350 mil, não seria suficiente para pagar a fiança, estipulada em 200 salários mínimos para cada um. E a família, então, do ex-governador teria completado o pagamento. Além do casal, que já estava preso há 4 meses, o ex-secretário de Saúde, Pedro Elias, também deixou a prisão agora à tarde. Todos eles são réus na Operação Maus Caminhos. E as audiências de instrução da Operação Custo Político, que é a segunda fase da Operação Maus Caminhos, foram suspensas na manhã de hoje. A defesa alega que não teve acesso à delação de Jennifer Nayara, que foi quem explicou como funciona o esquema de corrupção no estado do Amazonas, corrupção de saúde. Além disso, o processo deixou de ser urgente, pois todos os réus devem responder em liberdade. Os interrogatórios das 25 testemunhas da segunda fase da Operação Maus Caminhos agora estão previstos para ocorrer nos dias 8 e 11 de junho. Os advogados dos réus alegam que não tiveram acesso ao vídeo da delação premiada de Jennifer Nayara, uma das ex-presidentes do Instituto Novos Caminhos. Houve algumas falhas técnicas na cópia de CDs, enfim, coisas pormenores, mas que são relevantes. Então, portanto, houve o consenso de que, para que não haja prejuízo nem à acusação nem à defesa, se redesigne a data de continuidade da oitiva de testemunhas para maio seguinte. Agora, com essas duas novas datas definidas pela Justiça Federal do Amazonas, os advogados terão um pouco mais de 30 dias para montar as peças de defesa. A audiência de instrução do processo não tramita mais com urgência, pois todos os réus receberam o benefício de habeas corpus. Justiça recebe denúncia contra ex-desembargador Rafael Romano, acusado de abusar sexualmente da própria neta, hoje com 15 anos. A denúncia do Ministério Público do Estado contra o ex-desembargador Rafael Romano, de 72 anos, foi oferecida na última terça-feira. O magistrado é acusado de cometer abusos sexuais contra a própria neta, atualmente com 15 anos. A denúncia, assinada pelo promotor de justiça, Rodrigo Miranda Leão de Araújo, foi aceita pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro nesta quinta-feira. O desembargador aposentado deve ser citado nos próximos dias. Depois disso, ele tem 10 dias para comparecer na vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes para tomar ciência da denúncia. E o Serviço Geológico do Brasil divulgou hoje o segundo alerta de cheia para Manaus. Apesar da volta da subida das águas nos últimos dias, a cheia deste ano não deve ser de grandes proporções. No Porto de Manaus, o nível do Rio Negro, que teve uma descida atípica para esse período do ano, voltou a subir desde o dia 29 de março. Esse já é o segundo alerta de cheia para a capital do Amazonas só nesse primeiro quadrimestre de 2018. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a previsão é que o nível do Rio Negro atinja a marca dos 27 a 28 metros. Hoje, a cota é de 25,93, o que significa que a cheia deste ano não será de grandes proporções. Os níveis baixaram ao longo de fevereiro e março e agora a gente está com uma situação bem dentro do normal. Quando a gente fala em expectativa de cheia, a gente está bem tranquilo esse ano para afirmar que a previsão é de uma cheia dentro da normalidade, com poucos impactos da população, com o rio se comportando dentro da normalidade. A subida menos expressiva do Rio Negro se deve à zona de convergência intertropical, que é o momento de transição do período mais úmido para o seco. É o que explica o chefe de meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia. A zona de convergência intertropical é uma região de escoamento de ventos que ocorre na região equatorial, que ela migra para o hemisfério de verão. Ou seja, quando é verão no hemisfério sul, ela fica bem sobre a Amazônia e aí traz a umidade produzida no oceano para a região e isso enriquece as chuvas na nossa região. Aqui na capital, a Defesa Civil de Manaus fez um levantamento de pelo menos 15 bairros da zona sul da capital e mais a zona rural para a construção de pontes. A princípio, esse nosso levantamento é para a gente saber a quantidade de pessoas que serão afetadas, né? Na realidade, a Defesa Civil ela fica sempre preparada para atuar na parte de prevenção, na maior cheia, que é 29,97. Porém, pela previsão do CPRM, nós
ficaremos na cota de 27,70. Nessa cota a gente essas áreas que vão ficar vulneráveis não ficarão inundadas, porém parte delas terão necessária de ter intervenção do município, onde a gente deverá fazer algumas pontes de acesso e fazer algumas ações com as outras secretarias, como a Secretaria da Saúde, com relação às doenças nessas áreas. No interior, 3 municípios da calha do Rio Madeira já estão em situação de emergência: Apuí, Manicoré e Novo Aripuanã. Um total de mais de 4.000 famílias afetadas pela enchente. E ao sul do estado, nós temos o problema aí por conta das chuvas que caíram mês passado, onde a calha do Madeira foi afetada, foi a principal calha afetada, e o nível das águas do Rio Madeira trouxeram alguns danos e prejuízos, principalmente para o município de Manicoré, para o município de Novo Aripuanã, e também aí deixou em alerta os municípios da calha do Madeira, de Humaitá até Borba. A Polícia Civil do Amazonas, através da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, começou esta manhã a fazer escavações nas áreas internas do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o COMPAGE. As ações são por conta das buscas a 3 corpos de pessoas que estão desaparecidas: os presidiários Daniel Ferreira Chaves e Lucas Ricardo Cunha, além do corpo de Andressa Castilho, que foi vista pela última vez há 5 meses ao visitar o marido que estava preso. A Delegacia Especializada em Ordem e Política Social, DEOPS, a Secretaria Adjunta de Operações Especiais, CEAOPS, e a Companhia de Cães também participam das buscas. E o corpo de um homem foi encontrado na manhã de hoje com as mãos e os pés amarrados na Rua 6 do conjunto Águas Claras, na zona norte da capital. É mais um crime com características de execução e, de acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima tinha entre 20 e 25 anos e estava com 5 tiros pelo corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. Agora vamos conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. Em São Paulo de Olivença, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 e a máxima de 31 graus. Em Envira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperaturas variam entre 25 e 31 graus. E em Fonte Boa, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 32 graus. O levantamento da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Municipais mostra aumento no número de reclamações de cobranças indevidas na conta de água. Na maioria dos casos, é referente à taxa de esgoto. Com os documentos na mão, este funcionário público relata a dor de cabeça que está tendo com a conta de água. Eu não me nego a pagar o que foi consumido pela minha casa, o serviço da água, né? Eu não me nego, é o que eu usei, eu pago. Agora, botar 100% em cima do valor da minha conta de um serviço de esgoto que não tem, eu acho injusto e eu me nego a pagar. A mesma situação acontece com o seu Saíde. Deficiente, ele sobrevive de um benefício social no valor de um salário mínimo. Por causa da taxa de esgoto, a conta dele triplicou nos últimos meses. E é rápido, eu pagar 200 e pouco está aqui, 300, 400, 500, 600, aumentou, 762. Eu não tenho como pagar isso. E as queixas referentes às taxas de esgoto só crescem em Manaus. Segundo um levantamento da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Municipais, a AGEMAN, houve um aumento no número de reclamações com relação à cobrança indevida na conta de água. A maior demanda são as cobranças indevidas. Não é mais nem a falta d'água em si, e sim, muitas vezes, as cobranças no tocante a não abastecimento em certas áreas ou abastecimento precário, onde se cobra o serviço que não é prestado. Então, a AGEMAN recebe essa demanda, já notifica a concessionária,
para o pronto restabelecimento e o cancelamento dessas faturas. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Municipais, a taxa de esgoto só pode ser cobrada em locais onde a concessionária ofereça a coleta, o tratamento e a destinação do resíduo. Mas isso só acontece em 20% do território da capital amazonense. Que nas reclamações que a gente vem acompanhando, recebidas pela Agência Reguladora do Município, a AGEMAN, nós temos que verificar em loco se há mesmo de fato a coleta e o tratamento e a destinação final do resíduo. Se não houver, essa cobrança é indevida e tem que ser estornado esse dinheiro ao usuário. E se você acredita que esteja pagando uma taxa de esgoto indevida, procure a ouvidoria da AGEMAN no Shopping T4, Zona Leste de Manaus. E começa neste fim de semana a programação do Festival Amazonas de Ópera, em sua 21ª edição. E a repórter Gabriela Moreno está lá no Teatro Amazonas, um dos palcos desse festival, que volta com força total esse ano. Boa noite, Gabi. Como é que deve ser a estreia, então, deste festival? Olá, Neto, boa noite. Boa noite para você de casa que nos dá o prazer da sua audiência. Nós estamos aqui no Salão de Espetáculos do Teatro Amazonas para te fazer um convite. Começa amanhã a 21ª edição do Festival Amazonas de Ópera. Uma programação que vai até o dia 2 de junho com mais de 20 apresentações. Quem vai dar mais detalhes é o diretor artístico adjunto do evento, o maestro Marcelo de Jesus. Maestro, o que vai ter na estreia? Bom, boa noite. Amanhã nós estreamos Fausto, de Charles Gounod, uma obra importantíssima do repertório tradicional, muito bonita. Por favor, compareçam. Nós temos um elenco internacional de altíssima qualidade, com músicos de vários países. Depois dessa estreia de Fausto, no dia seguinte, nós temos Desana de Adelson Santos, uma produção 100% amazonense, com todos os cantores daqui de Manaus, cenógrafos, o Raiz, né, o nosso querido Raiz, fazendo cenários, Matheus Sabá dirigindo, Coral do Amazonas, a Orquestra Experimental do Amazonas Filarmônica. Então, é um produto completamente amazônico, tá? E feito para vocês. Legal. Mas, além disso, tem outras programações, não é? Bom, o festival vai até o dia 2 de junho com mais 3 títulos. Vocês podem acompanhar tudo lá no site da Secretaria de Cultura, né? culturam.gov.br. Lá tem todos os dias, estreia amanhã e depois domingo. E essas 2 óperas ainda tem mais 2 apresentações. E depois, a partir do dia 12, a gente tem mais 3 estreias. Além disso, tem as atividades paralelas. Né? Por exemplo, a gente teve um projeto chamado Ópera Delivery, que deu muito sucesso, né? Deu o que falar, ou seja, você vai receber a ópera na tua casa, mas infelizmente esse projeto já se esgotou, né? São 50 apresentações e essas, quem sabe, no final do festival a gente não reabra as inscrições. E tem o interior e tem os centros de convivências também aqui em Manaus para descentralizar. Não é só o Teatro Amazonas que tem ópera, não. Perfeito, muito obrigada, maestro. E olha, para quem está interessado, os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 60. Mais detalhes você pode conferir no portal da Secretaria de Cultura ou no site aloingressos.com.br. Volto com você, Neto. Obrigado, Gabi, pelas informações. Uma boa noite para você, boa noite ao maestro também. E olha, a Secretaria de Segurança Pública do Estado lança o projeto para a prevenção e a violência contra as drogas nas escolas. O evento foi nesta escola no bairro Alvorada 2, zona centro-oeste de Manaus. O projeto Prevenção e Segurança nas Escolas tem como objetivo capacitar estudantes, pais e a comunidade escolar para que se formem multiplicadores de ações de prevenção à violência e às drogas nas instituições de ensino. Esse programa de prevenção e segurança se inicia aqui na Severiano Nunes, no Alvorada, nesta localidade, a partir da discussão e do debate com os alunos, com os professores e com os pais de alunos. Além, como eu disse, das forças de segurança, para que a gente retire deste exercício a forma adequada de combater nesta região. Para cada localidade, uma forma de combate ao tipo de violência daquela localidade.
A iniciativa foi criada após o lançamento do projeto João e Maria, no mês passado pelo governador Amazonino Mendes. O projeto tem promovido palestras nas escolas estaduais da capital para conscientizar a população sobre o combate à violência contra parcelas vulneráveis da população. Mais de 200 escolas já receberam ações do projeto João e Maria. A festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo começa hoje e já que muita gente da capital amazonense vai pegar a estrada para prestigiar o evento, a Polícia Rodoviária Federal montou uma operação especial de fiscalização. A operação na BR-174 começou hoje e segue até segunda-feira, período da festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo. E os agentes da Polícia Rodoviária Federal receberam reforço para ampliar a fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal ela está atuando constantemente em todo o trecho da BR-174, de Manaus até Presidente Figueiredo, cobrindo a totalidade do evento para garantir a segurança dos usuários. E a nossa equipe está reforçada, consta com reforço que vieram de 5 estados para compor as equipes. Os agentes vão estar atuando em vários trechos ao longo da BR-174. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nos últimos anos, no período em que acontece a festa do Cupuaçu, não há registros de óbitos na estrada. O que a Polícia Rodoviária vai atuar constantemente é na proibição de fazer ultrapassagem em faixas contínuas, que é a principal causa de acidentes com óbitos em rodovias federais. Então, vamos coibir isso constantemente, de forma que os usuários respeitem toda a sinalização da rodovia e evitem esse acidente, que é o foco principal da Polícia Rodoviária Federal. E para evitar acidentes, é preciso seguir algumas dicas de segurança. Nós iremos atentar muito para pneus em boas condições de uso, os usuários sempre utilizando cinto de segurança, as crianças sempre portando cadeirinha e atentar que todas as nossas equipes elas estão com o etilômetro para fazer a fiscalização e evitar qualquer necessidade que os usuários peguem a rodovia e façam ingestão de bebidas alcoólicas. O ideal é pegar estrada com um veículo em boas condições, como em pneus e faróis. Tudo vai ser verificado durante as abordagens da polícia. Além disso, também será feito o teste de bafômetro. Bebida alcoólica e trânsito na rodovia federal vai ser proibido e vai ser fiscalizado constantemente por todas as equipes e o valor da multa também é bem alto, R$ 2.943,70. Realmente precisa ter atenção, porque direção e álcool não combinam. E um serviço que estava parado há 4 anos volta a ser oferecido em Manaus. É o City Tour, um passeio de ônibus pelos principais pontos turísticos da capital amazonense. A viagem é feita por este ônibus de 2 andares com capacidade para 64 passageiros. O Amazor Bus, como é chamado, faz um trajeto de 30 quilômetros pela área urbana de Manaus. Na viagem, que é gratuita, o passageiro contempla uma vista inesquecível da capital amazonense. Essa turista nordestina ficou encantada com o passeio. Estou achando bem gostoso. Tem bastante prédio histórico, né? E está sendo bem legal. Tá fresco também. Dá para conhecer um pouco da capital amazonense? Sim, com certeza. O City Tour pela capital amazonense dura cerca de 2 horas e meia e passa pelos principais pontos turísticos da cidade. A viagem começa aqui no Largo de São Sebastião e o último ponto a ser visitado é a Ponte Rio Negro. Depois o Amazor Bus segue para a região central da cidade e estaciona aqui, ao lado do Teatro Amazonas. O amazonense conhece pouco de suas atrações, né? Então essa gratuidade também foi pensada pelo governador para fomentar esse autoconhecimento da nossa população sobre o que nós temos a oferecer. E nada melhor do que você pegar um sábado, um domingo, uma sexta-feira mais folgada, no dia de hoje, quiser sair para fazer um happy hour dentro do nosso Amazon Bus e conhecer nossos atrativos. O City Tour gratuito é aberto tanto para turistas quanto para os amazonenses, que também podem aproveitar o passeio. A gente só passa e às vezes no dia a dia você não percebe muito, aí parando assim você consegue se focar um pouquinho mais disso aí. E é bom, né, conhecer a própria cidade, né? Legal. O City Tour acontece de quinta-feira a sábado em 2 viagens. Uma às 9h30 da manhã e a outra às 2 horas da tarde. No domingo, a viagem é só pela manhã. Muito legal, vale a pena conhecer.
Olha, o Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de matérias, vídeos, fotos e a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.